Saudações a todos e todas. Quero agradecer o convite feito através da Isabel para que nós pudéssemos hoje conversar um pouco sobre o lema do 15º Intereclesial, essa dinâmica de reflexão que faz parte da vida das comunidades eclesiais de base. Então eu vou tentar aqui oferecer a vocês a minha contribuição a partir do nosso material de estudo, que é o texto base. Ele que nos ajuda, portanto, a aprofundar a reflexão sobre o tema SEBS, Igreja em Saída, na busca da vida plena para todos e todas, e o lema, vejam, eu vou criar um novo céu e uma nova terra. Pois bem, todos nós conhecemos o cartaz do 15º Intereclesial. É uma imagem que vocês já visitaram diversas vezes. Gostaria de convidá-los a olhar um pouco para o cartaz e tentar tirar dele os seus elementos centrais e nos perguntar o que esses elementos contribuem com a nossa reflexão, com o tema que nós nos propomos, SEBS, Igreja em Saída, na busca da vida plena para todos e todas. O que nos diz cada um desses símbolos que emergem desse nosso cartaz? Se olhamos bem para a imagem, o que é que ela nos diz de nossa identidade, de nossa história? Que elementos temos aqui? A cruz de Jesus. A cruz de Jesus e de tantos crucificados e crucificadas, como que está presente na vida das nossas comunidades, no campo e na cidade. Se nós olharmos e percebermos, quando a gente usou essa estola invertida, essa estola vermelha do martírio e da festa, onde estão presentes nas nossas comunidades eclesiais de base? Quais as experiências que conhecemos? O chão onde nós pisamos. Onde é que nós pisamos? Este cartaz traz uma referência do verde e do vermelho, que evoca um pouco o chão mato-grossense, mas o chão do Brasil, dos seus biomas. Mato Grosso, ele tem 3 biomas por natureza, a Amazônia, o Pantanal e o Cerrado. Mas este chão banhado de rios, banhado de muitas águas, e é um chão que é utilizado para a vida, para a sobrevivência das populações, mas é um chão também dominado pelo agronegócio. A gente vai poder falar disso no olhar para a realidade. Então, às vezes, e o chão não é igual em todos os lugares, O chão onde nós pisamos nos fala do compromisso, em favor do bem viver de todos, E ele está no centro da nossa atenção, a nossa realidade, o chão onde pisamos está no centro da nossa atenção. Então nós podemos buscar no texto do cartaz, e digo texto porque é o texto que a gente vai construindo a partir do olhar para a imagem, a palavra de Deus, representada aqui pela Bíblia, os diversos rostos que nos chama a esta igreja em saída na busca da vida plena para todos e todas. Então, o tema do 15º Intereclesial afirma que as SEBs são igreja em saída, na busca da vida plena para todos e todas. A vida plena junto de Deus é o que todos nós, cristãos e cristãs, almejamos e nos esforçamos, inclusive, para alcançar, seguindo o caminho indicado por Jesus de Nazaré nos evangelhos, e confiando no amor misericordioso de Deus. É claro que se a gente olha na dimensão escatológica, a vida plena aqui e agora é difícil de alcançar,
Por isso, no texto, a gente vai se remeter a essa vida digna que queremos construir para todos e todas. A SEBS tem se comprometido com a conquista da vida digna para todos e todas. E nós podemos nos perguntar o que significa vida digna e como ela pode ser alcançada. Nessa dimensão de olhar para a realidade, como que a vida digna está sendo ameaçada. E dois elementos nos ajudam a perceber isso nesta reflexão para o 15º Intereclesial. Se nós olharmos para a realidade ao nosso entorno, se nós olharmos para as violações dos direitos humanos, e esta violação na nossa reflexão vem abordada como violência. E o que nós entendemos como violência? Toda experiência que, de fato, afeta a dignidade das pessoas, que impede o exercício pleno das suas potencialidades e que ofende a sua integridade. Então, nós podemos falar de violência não apenas como uma experiência interpessoal que afeta duas ou mais pessoas em suas relações, mas também como uma experiência institucional e estrutural que é vivida coletivamente por toda a sociedade. Então, a violência ela pode ser simbólica, pode ser física, pode ser institucional, pode ser estrutural e marca diferentemente os grupos, as pessoas, as comunidades. Outro elemento forte que nós chamamos a atenção nessa dimensão do olhar para a realidade, além da violência, é a questão da discriminação. A discriminação é o nome que se dá para a conduta, para o ato que viola os direitos das pessoas, né, com base em critérios que são injustificáveis, né, como critérios de raça, classe social, sexo, orientação sexual, religião, nacionalidade e outros. E a gente poderia refletir um pouquinho quais direitos têm sido violados na região em que está a nossa comunidade. O que falta para que as pessoas da nossa região tenham vida digna? Até porque a nossa Constituição vai expressar no artigo 6º esta definição, inclusive, da dignidade da pessoa humana, que é um dos direitos fundamentais do Estado democrático de direito. E a Constituição brasileira já vai, inclusive, definir esses direitos sociais que toda pessoa humana tem direito, né? Que é saúde, educação, alimentação, trabalho, moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à infância, assistência aos desamparados, às desamparadas. E olhando para a situação da vida no Brasil atual, olhar para a questão da distribuição de renda e desigualdade social, olhar para a questão da concentração de renda, que é enorme, mas a concentração de riqueza é ainda maior. Nós temos, por exemplo, 1% dos mais ricos no Brasil, com 48% de concentração de riqueza, e segundo os dados da Oxfam em 2018. Já temos dados já mais atualizados que podemos pesquisar e olhar sobre essa situação da concentração de renda. A questão da desigualdade que mata, né? Principalmente entre homens e mulheres, a situação das mulheres, das crianças, dos jovens. Se a gente olhar a fortuna de 252 homens, né, na África, América Latina e Caribe, é maior do que 1 bilhão de pessoas, né? Então, 52 homens têm uma riqueza combinada de todas as mulheres e meninas da África, da América Latina e do Caribe, que representa 1 bilhão de pessoas. Também isso são dados da Oxfam, já do relatório de 2022. Então, as crescentes desigualdades econômicas, de gênero e raciais, como as desigualdades que existem entre os países, estão destruindo o nosso mundo,
né? E isso não acontece por acaso, mas sim por escolha. Então, essa questão da violência econômica que é cometida quando as escolhas de políticas estruturais são feitas para as pessoas mais ricas e poderosas, né? Então, isso causa danos diretamente a todos nós e principalmente às pessoas em situação de pobreza, às mulheres e meninas de grupos racializados, né? Nós podemos mudar radicalmente as estruturas econômicas. Aí existe uma questão fundamental. Papa Francisco, na Laudato Si, já vai nos alertar que essa economia mata e que, portanto, nos chama à necessidade de pensar novas formas de organização social, inclusive na organização econômica, né? Se nós olharmos para o mundo do trabalho, né, só no Brasil o número de desempregados em 2020 passou de 14 milhões de pessoas. Se nós olharmos as condições de habitação, olhando para um mapa da violência mais geral, questão da omissão, da educação precária, corrupção, exclusão, desigualdade social, desestruturação familiar, e aí desestruturação de todas as famílias, né, de todo tipo de família, questão do desemprego, do tráfico de drogas, de preconceito. Então vejam que são muitos elementos, né, que contribuem para esse mapa da violência, e a gente poderia se perguntar como é que se dá nas nossas realidades, no entorno das nossas comunidades, essas situações de discriminações e de violência. O que impede que todos e todas tenham vida digna? Como enfrentar os desafios da crise econômica, a crise política e seus desmontes, né? Os desmontes das políticas públicas, dos direitos trabalhistas, da política de educação, desmonte da política cultural, desmonte da previdência, da política externa, né? Desmonte das políticas ambientais, ataque aos povos indígenas, ataque à liberdade de expressão, desmonte do Estado pela redução da fiscalização, pela privatização das empresas estatais públicas, o armamentismo e a explosão da violência que nós pudemos acompanhar. Questão da crise ambiental, da crise sanitária, né? Tudo isso nos leva a essa dinâmica estrutural em que essas crises estão envolvidas. Precisamos, portanto, nos desafiar a construir um novo país, uma nova sociedade, estabelecer novas relações onde nós nos encontramos, relações que podemos estabelecer com o outro, a outra, com Deus, com o mundo, com a natureza, né? E como enfrentar esses desafios todos. Então, a SEBS precisa aprofundar esses aspectos, esses gritos, esses clamores do povo por vida digna, por vida mais justa, por vida solidária, efetivamente.